né, para vocês que chegaram aqui que estão aqui pela primeira vez. Eu sempre gosto de trazer um texto, né, uma elaboração a partir do. Cadê o livro? Será que o livro está aqui ou ficou no consultório? Não, ele está aqui. O livro que eu estou trabalhando é esse aqui, Mal-Estar no Esporte, um olhar psicanalítico, do Fábio Menezes dos Anjos, que é fruto da dissertação de mestrado dele, né, na USP. Não sei se vocês já leram essa dissertação, vocês acessam ela em PDF, super tranquilo de encontrar. O título da dissertação acho que é um pouquinho diferente, acho que é Mal-Estar em atletas de alto rendimento, alguma coisa assim, mas aí no livro foi para esse nome, né? Da dissertação para o livro não tem quase diferença nenhuma do texto, assim, só deve ter algumas edições, né? E aí eu estou seguindo um percurso por esse livro, eu já estou assim, fechando o capítulo 4, que é o sobre as dimensões do mal-estar na carreira esportiva, que é onde ele vai falando sobre, né, as fases, né, da carreira esportiva, a iniciação, aí depois o profissionalismo, e hoje eu vou tratar de trazer algumas questões sobre a aposentadoria ou transição de carreira, né? Eu prefiro falar esse nome, transição de carreira, do que falar aposentadoria, e no decorrer da apresentação é, vocês vão entender o porquê disso. Enfim, os outros encontros eles estão disponíveis no YouTube da escola, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo e pedir para eu enviar, porque lá no YouTube da escola tem um monte de coisa. Lilian, pode abrir a câmera. É bom que eu veja a carinha de vocês. Lilian, Maria Vitória, se possível. Fernanda, se você quiser abrir a câmera também, para eu ver a sua carinha também, né? Ei, Lilian, prazer. Não, a gente teve uma reunião aqui na escola essa semana que uma pessoa falou: Ó, se não abrir a câmera, por favor, saia da reunião. Eu falei: caramba. Mas é legal, mas é importante, né, para poder ver vocês, né, para não ficar tão falando assim para os Não, até pais. para não deixar a pessoa sozinha, porque às vezes a gente está Dá uma ouvindo e a gente solidão está aqui. danada esse negócio online, dá. Mas assim, claro, se a pessoa estiver em deslocamento, né, e estiver escutando num lugar que realmente não dá para abrir a câmera, tudo bem, compreendo, né? Mas se puder, aí, às vezes não quer abrir a câmera porque, sei lá, tá com roupa de ficar em casa, né, tá com o cabelo bagunçado, não tem problema não, gente. Né? Tá na cozinha. Tá na cozinha, se você tá na cozinha com o cabelo preso, toda bagunçada aí também, eu tô igual o jornalista, né? Eu tô com uma blusa aqui, mas estou de bermuda, enfim. Ah, mas aqui para cima tá ótimo, né? Tá toda Né? arrumada, Tá com a bike ótimo. atrás. Isso lembra a pandemia, né? Todo mundo atendendo online, arrumadinho por cima e embaixo de meia, com short do pijama. Mas, gente, olha só, e aí, eu vou trazer o texto, né, que eu preparei a partir desse capítulo, do capítulo, né, ainda das dimensões do mal-estar na carreira esportiva, do Fábio Menezes dos Anjos, mas trazendo algumas elaborações minhas, tá? E aí, quando eu terminar né, de terminar a minha exposição, aí a gente pode conversar. Vocês podem mandar pergunta no chat, mas acho que como a gente está em poucas pessoas aqui hoje, eu acho que dá para todo mundo perguntar, né? Dá para a gente conversar bastante quando terminar. É só quando tem, né, mais pessoas assim que eu peço para mandar pergunta no chat, que depois eu olho, mas como estamos em poucas pessoas aqui, né, acho que quando eu terminar, aí vocês vão anotando, né, as questões, o que que vocês pensaram, o que que futucou vocês aí, tá? Inclusive Fernanda, tá? Eu tô adorando que Fernanda tá participando, gente. Tá, então vamos lá. Eu quero começar trazendo uma questão que, assim, que parece simples, mas que ela abre um buraco enorme, que é o que resta ao atleta quando a carreira esportiva chega ao fim. Porque na psicologia do esporte, e eu sempre aqui eu separo, né, psicologia do esporte de psicanálise, eu estou sempre demarcando essa diferença, tá? Porque não é a mesma coisa.
Na psicologia do esporte, a gente chama esse momento de transição de carreira. E não é uma transição qualquer, porque é uma das mais delicadas passagens na vida de um atleta. Porque não é só parar de competir. Se trata de reorganizar toda uma vida em diferentes dimensões, a vida financeira, a social, a vida psíquica, a ocupacional, né? E então, pensa comigo. Enquanto a maioria das pessoas chega no auge das suas carreiras por volta dos 40, 50 anos, os atletas muitas vezes estão encerrando a sua trajetória aos 30, às vezes até antes. Né? 30 anos, um atleta já está velho. E uma frase aqui, né, que eu tirei de algum artigo sobre aposentadoria, né, de psicologia do esporte aqui, que eu não estou lembrando qual foi, porque eu explorei alguns artigos de psicologia do esporte também para preparar essa apresentação. Mas tem uma frase aqui que eu recolhi, né, que é de Costa e Soares, né? Se trabalhar é viver, parar de trabalhar é encarar a finitude. A finitude, eu falei infinitude, mas tudo bem. E aí imagina o impacto disso quando acontece cedo, né? Quando a pessoa tem que encarar a finitude aos 20, 30 anos de idade. Quando, né, a vida está começando, quando está no auge, né? E por que que esse fim acontece? Né? Ele pode ser por lesões, por uma queda natural do rendimento, por falta de oportunidades, né? Se a gente pensar no esporte no Brasil, isso é muito comum de acontecer, ou simplesmente porque o atleta perdeu interesse, né, pelo esporte. Só que diferente de outras profissões, aqui muitas vezes essa decisão de parar, de aposentar, de mudar de carreira, não vem da pessoa. Porque a carreira ela pode acabar de uma forma súbita, sem que a pessoa tenha se preparado. Na maioria das vezes, assim, eu acho que no trabalho convencional, né, sem ser na carreira do esporte profissional, acho que muita gente não se prepara para se aposentar. E aí eu não estou falando de se preparar financeiramente, assim, eu acho que se preparar psicologicamente, assim, para esse momento de separação, né, de rompimento com uma Tem rotina. gente que mais quer se aposentar. Mas às vezes aí na hora que aposenta, que perde essa rotina, esse lugar social, fica totalmente perdido, assim, né? Eu tenho uma experiência pessoal, assim, né, que eu tô acompanhando, que é o meu pai. Meu pai aposentou né, ele foi funcionário público durante, cara, muitos anos, assim, acho que 30 anos, né? E ele aposentou na expulsória, ele aposentou aos 75 anos. Ele podia ter aposentado, acho que antes dos 70, mas aí ele foi continuando, continuando. Aí quando chegou lá, acho que no 73 já estava na hora dele aposentar. Ele conseguiu fazer um monte de coisa ali para ele ir na expulsória, né? E quando ele aposentou, né, no dia que ele, né, pô, acabou, hoje não vou trabalhar mais. Cara, que coisa, assim, que situação que ele ficou, porque ele não se preparou para isso. Não se preparou nem um pouco. E aí, assim, o que eu ia começar a falar disso aqui, mais para frente eu vou falar. Então, quase que eu comecei a botar a carroça aqui na frente, mas enfim, só trouxe o exemplo, né, da observação que eu tenho feito do meu pai aposentando, né, e já tem aí, vai fazer 2 anos que ele aposentou e agora ele está até melhorzinho. Mas não está muito. Poderia estar melhor, mas enfim, né? É, Achei, né? Diferente das outras profissões, né? Essa decisão não parte né, da pessoa. A carreira pode acabar, tá? Falei que, né, sem que a pessoa tenha se preparado. E aí, quando isso acontece, os efeitos negativos se intensificam, né? Depressão, abuso de substâncias ou até mesmo risco de suicídio. Em alguns esportes, como a ginástica rítmica, a aposentadoria chega por volta dos 20 anos, né? E aí olha como que esse corte ele é abrupto, assim, né? Às vezes com 20 anos uma atleta conseguiu fazer o quê? 2 ciclos olímpicos e aí ela
já encerrou. Olha que loucura, né? Mas é verdade que para alguns essa saída pode ser menos sofrida. E quando o atleta consegue cumprir as suas metas, né, quando escolhe o momento certo para fazer a transição de carreira, quando estudou, né, ou quando tem um outro projeto paralelo, né? Mas só que isso é raro, isso é muito raro, né? Porque no Brasil, assim, a realidade dos atletas brasileiros, a regra, infelizmente, é essa, que a aposentadoria é vivida como um corte abrupto e não como uma escolha, né? Os atletas não se preparam para aposentar. E aí, quando eu falo em se preparar para aposentar, é isso, assim, né? Ter uma outra profissão, é ter um projeto paralelo, né? É saber um momento legal para aposentar, né? Porque uma coisa é o atleta aposentar no auge da carreira, depois que conquistou um título muito importante, ele vai aposentar feliz, né? Mas aí se aposenta porque lesionou, porque cansou, né, perdeu o patrocínio, aí é outra situação, né? E a psicóloga do esporte, Kátia Rubio, ela traz um termo muito interessante para nomear esse atleta que não trabalha mais com o esporte, né? Porque é muito feio, assim, eu acho, né? Falar o ex-atleta, fulano de tal, né? Que, sei lá, parece que arrancou tudo da pessoa, é ex-atleta, né? E a Kátia Rubio, ela prefere chamar como pós-atleta, né? Não sei se as psicólogas do esporte aqui já escutaram esse termo. E aí, por quê? Porque mesmo depois do fim dessa carreira, a pessoa não deixa de carregar essa marca, né? Que é tão importante, né? E ele é reconhecido socialmente, né, a partir desse lugar de atleta. E uma coisa que eu fiz, que eu pensei e que eu não escrevi aqui no texto é que esse pós-atleta, ele fala também de uma passagem, né, de um percurso, né? Porque o ex, assim, né, parece que tira, né? Tipo, sei lá, é um pouco pejorativo, né? A gente pensar ex-namorado, ex-marido, né? É um negócio meio né? Mas a gente fala pós, né? Marca um percurso, marca uma carreira, marca uma passagem. Eu acho que é mais bonito isso, assim. Só que aí que tá um dos grandes desafios, né, gente? Porque durante anos, às vezes uma vida inteira, a identidade dessa pessoa é construída em torno do esporte. E, né, porque a rotina é de treino, é de viagem, é de competição, o convívio é quase exclusivo com os companheiros de equipe, com comissão técnica. E quando tudo isso se rompe, o atleta descobre que pouca gente fora desse meio compreende o que é perder esse lugar, né? Perder essa identidade. As pessoas não conseguem entender por que né, vem tanta angústia, por que vem tanta crise no momento de transição de carreira, né? E ainda tem um outro ponto, que na transição de carreira o atleta entra em destreinamento, que é o quê? Que é uma perda de performance natural que acontece, né? Quando a pessoa está num ciclo de treinamento e ela acaba perdendo, né? É uma perda fisiológica, às vezes até é uma perda técnica natural que acontece, né? E em termos de fisiologia do exercício, não sei se vocês sabem, mas assim, porque às vezes tem aquela noia, né, de atleta amador que eu, inclusive, às vezes tenho, né? Tipo, ai, perdi 2 dias, 3 dias de treino, ou perdi uma semana porque viajei, tô perdendo performance? Não, não está. A gente começa a perder performance fisiologicamente depois de 2 semanas, zero atividade. Viu, Fernanda? Você ficar 2 semanas, 3, 4 dias sem pedalar, tá tudo bem. Agora, 2 semanas, zero treino, aí você começa a entrar em destreino. O que não é de todo ruim também, né? Porque não sei se vocês já viram, geralmente, assim, sempre quando o atleta entra em final de temporada, tipo, sei lá, dezembro, as 2 últimas semanas de dezembro, né? Que tem Natal e Ano Novo, é recomendado que se tire férias de treino, né? Então,
pegar o exemplo, né, de um triatleta, né? Triatleta que ficou o ano inteiro nadando, pedalando e correndo, vai chegar nessas 2 semanas, ele não vai nadar, pedalar e correr. Ele vai fazer qualquer outra coisa que não seja nadar, pedalar e correr, né? E dependendo de como que foi a temporada, é ficar zero mesmo, para entrar em destreino até, né? Para poder começar um novo ciclo. Mas só que entrar em destreino, né? É vivido assim, muita gente sente isso como uma ferida narcísica, né? Porque, ai, tô perdendo performance, tô engordando, meu corpo tá mudando, né? Então, né, para o atleta, esse corpo, né, performático, é assim, é uma parte do amor próprio dele, né? E aí, quando esse corpo se transforma, começa a virar um corpo de uma pessoa normal, né, que não treina tanto, né, que não tem mais uma alimentação tão regrada, assim, é, parece que está perdendo uma parte de si, né? E aí cabe aqui uma pergunta. Se toda a vida do atleta foi investida nesse único objeto chamado esporte, o que que resta quando esse objeto se perde? O Freud fala no, eu acho, agora eu não sei qual texto que é, eu acho que é no Mal-Estar na Civilização. Ele fala uma frase interessante, que um negociante cauteloso não investe todo o capital em uma só coisa, né? Então, por que que um atleta vai investir tudo, né? Vai entregar tudo só no esporte? Né? E só que aí que tá. Será que o atleta pode escolher? Na maioria das vezes, não. Ele não tem essa opção. Né? Às vezes é por questões sociais, econômicas, né? Às vezes o esporte é o único lugar que o atleta tem para investir alguma coisa, né? Então, ou até pela própria lógica do esporte de alto rendimento, o atleta vai lá e aposta tudo no esporte. E aqui, né, a psicanálise traz uma chave preciosa, né? Quando eu estava trazendo o exemplo da aposentadoria do meu pai, eu quase que trouxe o spoiler, né? Mas a transição de carreira ela é vivida como um luto. E aí não tem como não pensar no texto do Freud, né? Luto e Melancolia, de 1917, onde ele descreve o luto como uma reação diante da perda de um objeto amado. E esse objeto ele pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma abstração, né? É a pátria, a liberdade, né? Um lugar, uma identidade, e aí no caso do atleta, o próprio esporte. E o luto, diz Freud, se manifesta como abatimento, retraimento, perda de interesse pelo mundo externo. E não consideramos isso patológico, porque sabemos que faz parte de um trabalho psíquico. É como se o sujeito precisasse, pouco a pouco, retirar sua libido daquele objeto que já não existe, para poder investir em novos caminhos. Né? Essa retirada do objeto ela não pode ser tão brusca assim, né? E vai sendo aos poucos mesmo. Mas quando eu falei da aposentadoria do meu pai, que é isso, assim, né? Eu observei ele, né? Tendo sintomas de um luto, assim, né? Como se alguma coisa, alguém tivesse morrido, né? E sim, né? Para ele foi. E aos poucos ele começou a buscar outras atividades, outras coisas para fazer, né? E aí hoje tá se movimentando, né? Literalmente, andando de bicicleta, que ele já andava, mas hoje está andando mais. O grande problema é quando esse processo, né, de retirar a libido desse objeto perdido aos poucos para poder investir em outros objetos, o problema é quando isso não acontece. Aí entra na melancolia, porque o sujeito fica agarrado naquele objeto perdido e se identifica com esse objeto perdido, né? E o Freud diz, na melancolia, a sombra do objeto caiu sobre o eu. Ou seja, em vez de reconhecer a perda, o sujeito se identifica com ela. E a crítica, que antes era dirigida ao mundo, né, volta-se contra si mesmo. E isso é o que a gente vê em tantos atletas que depois do fim da carreira
caem em quadros depressivos severos. E o que complica ainda mais é que no esporte não tem espaço e não tem tempo para luto, né? A lógica é sempre a da superação, da adaptação rápida, do seguir em frente. E aí, né, o atleta acostumado a viver assim, né, se adaptando, superando, né, seguindo em frente, porque é uma competição atrás da outra, ó, né, não dá tempo mesmo de parar, né. Na hora que ele tem que ele para, ele não sabe nem como que faz isso, né, não sabe nem viver isso, né. E aí o sofrimento é tratado como mais um obstáculo a ser vencido, né? Ele tem que superar esse sofrimento, né? Em vez de elaborar, de pensar, de trabalhar, né? E o luto é um trabalho, né? A gente fala em trabalho de luto, né? Então, o sofrimento é tratado dessa forma, como se ele pudesse ser administrado com técnicas ou com medicações. E aí o sujeito, nessa lógica, fica silenciado. E aí eu trouxe 3 casos clínicos, e aí eu fui muito versátil aqui nos casos clínicos, porque um eu inventei um caso clínico, mas que é um caso que assim é muito possível de se observar. Trouxe um caso público e muito inspirador, e trouxe um caso clínico sob sigilo, tá? Um caso da minha clínica mesmo. E aí eu vou começar com um caso que eu inventei, né, de um jogador de futebol. Rafael, botei o nome dele de Rafael, um atacante promissor, que encerrou a carreira aos 29 anos, depois de se lesionar gravemente. Ele ainda não tinha terminado os estudos e a sua identidade estava totalmente colada a esse corpo que performava. Esse fim abrupto trouxe depressão, isolamento e abuso de álcool. Rafael não conseguiu elaborar o luto. A sombra da carreira perdida caiu sobre o eu. A crítica, que antes era dirigida ao mundo, voltou-se contra si mesmo. E esse é o risco da melancolia que Freud descreve. Quantos casos de jogadores de futebol que a gente vê, assim, né, que estava ali no auge da carreira e aposentou, aí passa um tempo, a gente vê a pessoa fora de forma, já é óbvio, ela vai ficar fora de forma mesmo, né? Mas que vê caindo em abuso de álcool e até outras drogas, né? Em drogas ilícitas, né? Isso é muito característico, assim, desse momento em que o atleta para, né? E que ele não sabe para onde ir. E aí vem aquelas notícias na mídia, né, do fulano de tal, ex-jogador de futebol, foi visto não sei aonde, assim, só piora, Eu acho né? que hoje em dia isso é mais no futebol, né? Que eles meio que a identidade deles é aquilo ali, né? E mais nada. Pois é, pois é. Então, assim, eu inventei esse caso aqui do jogador de futebol para trazer, assim, né? É, assim, os outros casos, eles são inspiradores e são casos que deram certo, assim, eu acho que eu quis ser mais otimista, né, em vez de trazer um caso real que deu ruim, porque a gente sabe, a gente consegue achar vários, né, eu preferi trazer casos reais que estão dando certo, né. E esse segundo caso é de uma atleta capixaba, Neymara Carvalho, ela é pentacampeã mundial de bodyboard. Eu não consigo nem listar os títulos dessa mulher, porque são muitos. Eu acho que é decacampeã capixaba, ou seja, 10 vezes campeã capixaba de bodyboard. E não sei quantas vezes campeã brasileira, mas ela já foi muitas vezes campeã brasileira também. E ela tem mais de 20 anos de carreira, né? E ela, além de ser bodyboarder profissional, né? Além dela, ela compete até hoje ela tem 50 anos, inclusive hoje, né, nesse exato momento, ela está em Portugal competindo a penúltima etapa do circuito mundial. Né? Ela compete junto com a filha dela, ao lado da filha dela. Se a filha dela se lesionou, ela não foi para essa etapa, mas na próxima elas vão competir juntas. E ela
há 20 anos atrás, né, quando ela ainda estava no auge da carreira dela, sendo pentacampeã mundial, ela criou um instituto, né, o Instituto Neymar Carvalho, que é voltado para transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através do bodyboard, né? Então, é um projeto social muito legal, assim, eu já até visitei um dia uma aula do Instituto, tem, sei lá, 60, 70 crianças e adolescentes ali que vão todo sábado treinar, e tem alguns que já competem em circuito brasileiro e tal, então é muito interessante isso, assim, né? E além disso, ela também faz a última etapa do circuito mundial de bodyboard, ela acontece aqui no Espírito Santo. E é a Neymar que organiza, junto, né, com parceria não, né, com patrocínio da ArcelorMittal. Então, assim, olha quantas vias ela foi encontrando, né? É, ela não, assim, e ela ainda compete em alta performance. Ela teve um momento que ela parou um pouco de competir, mas voltou e voltou com tudo. Quer dizer, ela conseguiu reinvestir a libido dela em outras coisas, né? Como eu trouxe a citação do Freud, né? Cadê? É, cadê? Negociante cauteloso não investe todo o capital em uma só coisa, né? E é isso que ela faz, né? E é muito legal. E ela consegue se manter no esporte para além do lugar de atleta, porque ela também organiza evento, ela também tem um instituto, então é um caminho muito legal, né? E é o que muitos atletas profissionais fazem, né? E às vezes antes mesmo de aposentar, como é o caso da Neymar, né? O Gabriel Medina, né? Estou falando aqui, né, de esportes de surf, assim, né? O Gabriel Medina, ele tem o Instituto Gabriel Medina, né? E já tem um monte de coisa, né? Gabriel Medina é mega empreendedor, assim, né? Eu não sei nem o que que esse homem já tem, né? Mas a maioria dos atletas acabam fazendo isso, né? Se vinculando, criando um projeto social também. Então, são outras formas de se estar no esporte, mesmo sem ser atleta, né? E aí, agora, um recorte de um caso clínico que eu acompanho, que ainda é uma triatleta, né? Que ainda no início da carreira, né, ela ainda está começando a carreira dela no esporte profissional. Ela consegue conciliar treinos exaustivos de triatlo, né? Ela treina para provas de longa distância, então é muito volume de treino, muitas horas de treino. Ela consegue conciliar os treinos exaustivos com a Faculdade de Educação Física numa Universidade Federal, tá? Na Federal. E ela também faz estágio, né? Então, às vezes escutando ela, eu fico, gente, como é que essa menina aguenta? Mas foi todo um trabalho de organizar ali para ela dar conta, assim, né? Mas eu acho que o que mais contribuiu para que ela conseguisse sustentar essa rotina louca que ela tem foi ela ter um espaço para falar, né? Para falar sobre isso, né? Para reclamar do quanto que é difícil, para poder elaborar isso, né? E para falar dela para além do esporte, né? É como se fosse um trabalho preventivo, sabe? Ela começou a fazer um acompanhamento psicológico antes que a carreira profissional dela se deslanchasse, né? Agora ela está num momento, não vou dizer que está no auge, mas ela está num momento muito grandioso da carreira dela, né? E, e isso, assim, permitiu que ela conseguisse investir em outros papéis, né? Em outras coisas, né? Que ela não fosse só atleta profissional, mas ela está estudando, e ela consegue tirar notas boas, né? Ela está bem na faculdade, mesmo que ela esteja exausta, às vezes ela dorme na aula, coitada, mas faz parte, né? É, mas é legal isso que assim, ela não reduziu a identidade dela à performance, à atleta profissional que ela é, né? Ao contrário do caso fictício que eu trouxe, né, do Rafael, jogador de futebol, que ele se entrega à melancolia, né? Ou ao caso da Neymar, assim, né? Que ela se reinventou no auge, né? No auge da carreira dela, pentacampeã mundial, ela começou a
a criar esses projetos, assim, né? É aquela história, né? Quando o cavalo arriado só passa. O cavalo, vocês já ouviram isso? Que o cavalo só passa arriado na nossa frente uma vez? E aí a gente escolhe montar ou não. Aí o caso da Neymara foi esse. O cavalo passou arriado para ela montar quando ela estava no auge da carreira dela e ela não hesitou e ela foi. É, E aí, no caso, né, dessa atleta, a gente vê um outro destino, né? O Rafael, ele se entrega à melancolia. A Neymara se reinventa no auge. E a triatleta, ela está criando os recursos dela, ela já está investindo em outros objetos antes mesmo do auge da carreira dela e muito antes do corte da aposentadoria. Então, esses casos, eles mostram diferentes formas de atravessar esse momento do fim da carreira, né? Que vem a melancolia, quando a perda do esporte vira um empobrecimento do eu, a reinvenção, né? Quando você consegue encontrar novos caminhos, e a prevenção. Eu usei prevenção, mas eu não gosto muito desse nome prevenção, porque parece que dá uma ideia de doença, né? Dá uma patologizada na parada, mas não é bem isso, assim, né? Talvez, não sei se seria uma antecipação, né? Porque quando o atleta desde cedo começa a poder falar de si para além do esporte, eu acho que poder falar, ou quando o atleta tem esse espaço, ele consegue ver que é possível investir em outros objetos, né? Não ficar tão colado nesse lugar. Então, o fim da carreira esportiva não é só um evento prático ou financeiro, né? É uma experiência de perda, atravessada por feridas narcísicas e por luto. E é justamente por isso que a psicanálise pode oferecer algo fundamental, né? Um espaço de fala, um espaço de escuta, né? A gente estava conversando aqui agora, eu não sei se foi antes de começar a gravar ou se foi depois, né, que a Camila falou que as pessoas na psicologia do esporte, né? Fala-se pouco de psicanálise no esporte e as pessoas da psicologia do esporte têm um certo preconceito, assim, que acha que psicanálise não serve, né? Não tem utilidade, é só a TCC que funciona. E eu sempre bato nessa tecla, né? A TCC ela funciona muito bem para treinamento de habilidades mentais, habilidades cognitivas, essas coisas, mas para a clínica, eu- a psicanálise ela vai oferecer uma outra escuta, né? Porque ela vai se ocupar da escuta do sujeito do inconsciente, que as TCCs elas não se ocupam disso, né? Então, esse que é o ponto de virada, né? E é nesse espaço de fala e de escuta que o atleta pode, né, reconhecer o que foi perdido, elaborar essa perda e, quem sabe, inventar novas formas, né, de investimento para o seu desejo. E aí, se no esporte a palavra de ordem é sempre adaptar e superar, talvez a contribuição da psicanálise seja permitir justamente não o contrário, mas o diferente. Gente, a Siri do meu celular começou a falar comigo aqui, identificou minha voz. Mas assim, agora outra Siri aqui do tablet, meu Deus. Voltando. A psicanálise pode oferecer justamente esse espaço de fala e de escuta, um lugar onde o atleta pode reconhecer o que se perdeu, elaborar essa perda e inventar novas formas de investimento para o desejo. E aí, se no esporte a palavra de ordem é sempre adaptar e superar, talvez a contribuição da psicanálise seja justamente não permitir o contrário, mas permitir o diferente. Parar um pouco, falar, elaborar, né? Eu pensei aqui, né, naquele texto do Freud, né? Recordar, repetir, elaborar. Porque só assim é possível inventar alguma coisa. E era isso, esse é o recorte que eu queria trazer. Não está literal do texto do Fábio, eu fui colocando um monte de coisa minha aqui, enfim. Agora eu quero ouvir vocês, quero conversar com vocês.
Quero pensar, quero ver se assim, vocês pensaram em algum caso de transição de carreira, assim, público, né? Que vocês já ouviram, algum exemplo, enfim. Agora eu quero ouvir vocês, que eu já falei bastante. É que, assim, na minha clínica, por enquanto, eu não tenho caso de transição, que é todo mundo muito jovem ainda, né? Atleta ainda, a maioria, né? Tem entre Uhum, 20 a 28 anos, né? Ou até uhum. menos, que são subs, né? Que estão iniciando, então eu não, Sub de vinte e transição, eu não. três, né? É, mas o que eu penso é que, assim, eu, como psicóloga e analista em formação do esporte, na modalidade que eu trabalho, que é mais o vôlei, que a Paula sabe até, não tem muito essa questão, até desse caso do futebol, que a Paula trouxe, que a pessoa só faz isso da vida dela e é isso, né? A identidade é a vida dela. E nem aquela questão lá da ginástica, né? Que vai em 2 Olimpíadas com 18 anos se aposenta. Agora, eu não sei se, Lilian, você tem algum caso até de outra modalidade? Não, não, eu também, os atletas comigo são bem novos, não me lembro de nenhum caso assim de transição de carreira. É só os públicos mesmo que a gente às vezes acompanha, né? E que a gente vê, por exemplo, teve o próprio o Diego Hipólito no BBB, ele falou muito sobre, né, né, dessa transição dele, de como foi para ele, né, a irmã dele, mas assim, que eu me lembro assim, nenhum caso em particular. Eu não acompanhei esse BBB que ele tava. Ele e a irmã, né? Os dois Foi ele entraram. e a irmã, e assim, eles É, trouxeram conta aí, o muitas que que ele. questões. Não, eles Conta trouxeram muitas aí. questões da vida dele mesmo, de até dentro do esporte, né? E eu acho assim, o que eu acho que no caso deles, o que eles mais trouxeram foi a questão mesmo, tipo, de não tá mais dentro, assim, vamos dizer assim, do mundo do esporte, no sentido de, por exemplo, a Daniela trouxe uma questão particular dela de que ela não foi chamada para o casamento da Jade Barbosa. Olha Então, só. assim, e elas eram muito, né, competiram pelo Flamengo, tudo, só que para ela aquilo ela sentiu muito, né? Ela demonstrou muito sofrimento. Então, isso, apesar de não ser uma questão só da carreira, mas isso demonstra, né, de você estar fora ali do círculo do que está acontecendo, né? Que eu acho que é isso que acontece muito com as pessoas que estão se aposentando, está fora ali do ciclo do mercado, de estar, né, inserido. Né? Você A fica coisa de se A sentir questão fora, né? desse, sentir fora, né? a questão do envelhecimento, né? A gente sentir que a gente está envelhecendo e que Sim. tem pessoas mais novas que a gente e ficar assim assustado, né? Poxa, eu demorei anos para fazer isso aqui, fulano bem mais novo já faz e tal. Eu acho que também esbarra muito nisso, É, né? tem esse ponto assim também, né, de ser substituído. Isso Hum. o Fábio Nossa, fala no texto dele, né, E do eu, atleta que vai aposentar, aí tá ali com seus 30 anos saindo do time, aí vem um novinho, né, cheio de Uhum, energia, cheio de performance, e não que o de 30 não possa entregar performance, é óbvio que dá, né? Mas uhum. tem essas coisas assim, né, das comparações, né, de quem tá saindo e quem tá entrando. Sim. E eu acho que tem muito essa questão realmente da preparação. Não é à toa que o COB faz curso para eles. Eles têm um curso de transição de carreira justamente para essa preparação. Porque se você não se prepara, né, aí assim, por exemplo, eu vejo né, eu vejo bastante as TVs, né, as rádios que contratam ex-atletas para serem comentaristas, né, de estarem inseridos ali de alguma forma, mas não são todos, né? Então, Normalmente assim, são os que têm mais mais visibilidade, visibilidade, que tiveram mais exatamente. destaque. Agora pensa assim no atleta é,
da periferia, que nem conseguiu chegar no auge, que nem teve visibilidade, sabe? E nesse ponto que pega. Aí, Lilian, você falou do curso do COB, né, de transição de carreira. Assim, é excelente assim, essa estratégia, né? E se a gente pensar pela via da psicologia do esporte, é uma estratégia de psicoeducação, que vai bem, que diverge totalmente assim do que da psicanálise, assim, né? Porque assim, às vezes, mesmo tendo o curso de transição de carreira lá do COB, mesmo o atleta assistindo o curso, estudando, não tem garantia de que esse processo vai ser vivido, né, conforme manda o script. Porque tem outras questões ali inconscientes, né, de outra ordem que vão aparecer ali e que, assim, não basta só o curso do COB, né? O atleta precisa falar disso, assim, né? Dessas questões, até é, porque é um trabalho de elaboração de um luto, né? E a elaboração de luto não vai se resolver com um curso apenas. Mas eu acho essas estratégias do COB maravilhosas, só que infelizmente Sim. quase ninguém entra no negócio para assistir, né? Tem até o da CBV, que é do vôlei, né? Que tanto de vôlei de quadra quanto de vôlei de praia fazem a Jornada nas Estrelas também, que falam bastante desse curso. Mas até a Paula trouxe um ponto desse seminário que, assim, que é da transição de carreira, que quase a gente não está ouvindo falar hoje em dia, porque se fala muito de longevidade, né? A gente daqui a pouco. A Para gente todo mundo viver para sempre, né? Gente, no vôlei de praia tem gente com 45, 50 anos jogando lá com tudo, com os melhores. E estão lá. Temos uma quarentona jogando, temos. Mas aí que tá, né? Esses que estão aí, né? Que estão conseguindo competir. Inclusive, você trouxe um ponto muito importante, que tem, por exemplo, Rebeca Andrade. Rebeca Andrade, ela já tá nos 30, não tá? Se não tá nos 30, ela já tá chegando. Ela é da A ginástica, ela já... própria, a própria Eu Jade acho que ela ainda não Barbosa. tá nos 30, não. Eu sei que elas deram tempo esse ano. Tanto é que a Jade, né, engravidou. a Jade já A tá velha. Rebeca, a Rebeca, ela já, acho que ela também falou que ia dar umas férias para ela ali, né? E as outras continuam treinando normalmente. A Jade ela já faz coisas mesmo para a própria confederação. Então ela de alguma forma ela já foi se inserindo ali dentro. Que é isso, a transição não é só a questão financeira, né? É a questão de saúde, né? Então é muito isso. Então o atleta que não faz esse trabalho, principalmente quando vocês falaram, né, do futebol, né? Eles têm que ter todo esse preparo mesmo, principalmente emocional, né? Porque você não está mais na mídia, não está mais na visibilidade, né? E, enfim, e as questões de cada Então, um, mas né? eu acho que a Paula tocou num ponto que, tá, tudo bem, tem psicoeducação, tem Jornada nas Estrelas, tem um monte de coisa, mas hoje em dia estão mais botando para trás esse negócio da transição da aposentadoria. A Não gente estão vê falando para parar, estão criando estratégias para você a, continuar para sempre, a né? Carol Gataz, lá do vôlei de quadra, gente, a mulher tá com 46 anos, tudo bem, agora ela tá lesionada, diz que ela De lesionou novo, de novo, mas agora ela tá na reta final da segunda lesão, mas disse que agora vai voltar a ficar mais um ano e aposentar de vez. Mas mesmo assim, né, a gente mal ouve falar, a gente só ouve mais agora da mídia tá vendendo, principalmente a Globo Sport TV, de olha, tem 40 anos, tem 45, tem que mais ficar aí mesmo, não sei o quê. e assim, e não necessariamente isso é vivido, né, com entusiasmo. Às vezes a pessoa já está cansada, né? Assim, fisiologicamente, né? A pessoa não, o organismo não suporta, né? Tem essa coisa, né, real, né, do corpo que, cara, não dá para performar uma pessoa de 40 anos. Ela não, fisiologicamente, ela não aguenta o mesmo regaço de uma pessoa de 20. Não, né? Não tem E a como. Aí, mídia fala, não, mas olha o shape dela, claro que aguenta, e não sei o que. né?
É foda isso, né? Então, assim, mas na própria psicologia do esporte, assim, né, nos artigos que eu revisei sobre, né, sobre transição de carreira, todos eles começavam falando isso, assim, que é um momento muito sofrido da vida do atleta e que se fala pouco na psicologia do esporte. Na própria psicologia do esporte se fala pouco disso, né? Porque a preocupação é em performar e agora nessa coisa de longevidade, de ficar velho e continuar performando, né? E aí quando que para? Aí pensa, esses atletas de 40, 45 anos, né? Os profissionais que estão performando, que estão com shape, que estão, né, disputando. A própria, assim, o próprio exemplo que eu trouxe da Neymar, assim, né? É, tudo bem que ela já criou os caminhos dela, né? Mas esses que estão aí durando e não sabe fazer outra coisa além de ser atleta. Aí vai fazer transição de carreira aos 45 anos, né? Tem Aí, até um caso no vôlei de praia, que é a Thalita Antunes, né? Que ela foi 3 vezes olímpicas, ela foi em, acho que Pequim, Londres e Rio, né? E uhum, assim, ela acabou de fazer, não sei se 43 ou 44, e tá lá brigando, e assim, nem notícias de aposentadoria. pois é. Aí tem que querer muito, né? Tá nesse negócio, mas enfim, agora, Camila, você trouxe esse ponto aí que eu não tinha pensado, né, das pessoas, né, não se fala para parar, né, fala para continuar e se cria Hoje é muito. super estranho falar desse negócio de transição, porque é isso, querem longevidade, é o novo vendável, né? Quer longevidade, 45 anos e tá com tudo. 45 anos você tá jovem, e aí volta lá no ponto do envelhecimento que a Fernanda trouxe, né? Ai, gente, assim, vocês falaram, não tem nenhum caso, né, não estou acompanhando nenhum caso de atleta em transição de carreira, mas assim, e como vocês acompanham atletas muito jovens, desde o início, assim, a gente tem que cutucar nesse ponto, né? Mas e aí, né? Sua vida é só isso, né? E aí, que você quer fazer para além disso? Já parou para pensar como é que vai ser sua vida daqui a 10 anos? Então, mas eu não sei se já é um movimento do próprio vôlei, né? Que eles, a grande maioria, pelo menos quase que, sei lá, 90% da minha clínica no esporte, eles aliam o vôlei com a faculdade. Uhum. Eu penso em ser técnico depois, fisioterapeuta, ou eu quero, né, virar página. São poucos, eu acho que é mais dessa geração, Paula, dos anos 90 para trás, Os que tem esse. millennials. Pois é. Eu tenho uma mais velha que tem mais de 30 anos e ela só vive do vôlei. Agora foi fazer alguma outra coisinha. Assim, parece que tem alguma coisa nessa geração dos millennials também, que assim, a gente escolhe uma coisa só para viver isso para sempre, e aí na hora que pensa em mudar e fazer outra coisa, meu Deus, parece que a gente foi criado para investir em apenas um objeto, sei lá. Isso é verdade. É porque, por exemplo, primeiro eu vejo a questão da modalidade, né? Só que, de qualquer forma, mesmo um atleta que uma modalidade não, né, por exemplo, aquela modalidade que teve do tiro, é tiro ao alvo, a modalidade? E com arco. Mas assim, teve que é um até, eu acho que ele ganhou medalha, que é bem mais velho. Ele não vive só disso, né? Porque assim, ele treina e tudo, mas ele não O vive tiro só disso. esportivo, né? Com arma. Isso, tiro Ah, tá. esportivo. E tem modalidades que o atleta pode chegar, né, um pouco mais velho, porque para o esporte, chegando dos 30 e pouquinho, já tá velho para o Tem esporte. esportes que dá para chegar mais velho, tipo golfe, É, exatamente. xadrez. Vela, vê aí né, os irmãos, né? Então, assim, agora é a filha, né? Mas
eles estavam perto do. Não sei nem se chegou a passar dos 40, mas assim. Então depende muito do esporte também, mas alguns. Eles não Agora têm. tem um ponto que a gente não tocou aqui, que eu lembrei, e que aparece no texto do Fábio e nos textos que eu revisei também, que existe a transição de carreira, ela não é só essa do final, né? De aposentar e fazer outra coisa, mas existem na carreira esportiva, o atleta passa por várias transições. A transição da iniciação para o profissionalismo, né? Porque envolve aí uma perda, né? De tudo que o atleta viveu ali na iniciação esportiva, que, né, iniciação esportiva, teoricamente, é um momento mais lúdico, né? Então, envolve essa perda da ludicidade na iniciação esportiva para começar, né? Vamos pensar assim, né? O bagulho fica sério no profissionalismo, né? A transição de modalidade também. Tem vários casos de atleta, assim, por exemplo, nadadores, né? Que foram nadadores ali até os 20 e poucos anos e que aí, pô, migra para o triatlo. E aí vai seguir carreira. Tem um exemplo assim muito clássico assim da Pamela Oliveira, né, triatleta profissional, né, que ela foi nadadora, a carreira esportiva dela começou aos 7 anos de idade. Hoje ela tem 30 e poucos, né? E ela começou na natação. Eu não sei com quantos anos ela fez a transição para o triatlon, mas foi com uns 20 e poucos, assim, ela começou a fazer transição para o triatlo depois de ter conquistado um monte de título brasileiro em natação e tal. Aí, tipo, na hora que ela já não tinha mais, assim, né, para onde ir no triatlon, assim, ela não foi na natação, porque eu já tô aposentando ela aqui, mas é porque ela já tá vivendo essa fase, tá começando a fazer a transição dela também. Não que ela vai parar no triatlon, mas ela também já tá, né, com uma assessoria esportiva, tá caçando outros projetos já, né? Mas Eu conheci uma da natação que foi para o remo depois. é, tem muita gente, muito atleta que faz isso, assim, e às vezes vai para uma modalidade que não tem nada a ver com o que ele fazia antes, né? Então tem essa transição também, né? Que é uma transição que não deixa de ser, né? Uma perda de um lugar, né? Porque, por exemplo, a própria Pamela, quando ela foi pro triatlon, a única coisa que ela sabia fazer bem era nadar. Aí ela saía lá na frente na água, né? E morria, sofria no pedal e morria na hora de correr. Teve prova que ela chegou no último. Mas hoje, na atualidade, ela é a maior triatleta do Brasil, assim. Tá? Em nível internacional, ela é a melhor de todas, né? Então, aí olha isso, né? Uma perda narcísica, né? Tipo, naquela modalidade eu era o top, agora nessa eu tenho que aprender outras coisas aí, né? E será que eu vou ser bom? Será que eu vou conseguir e tal? Então, assim, são diversas transições, né? Diversas mudanças, diversos lutos que um atleta vive na carreira dele e é muito louco isso de existir pouco esse espaço de fala, esse espaço de elaboração. Isso me cutuca um bocado, assim. Mas Digo, até esse negócio da geração, eu fiquei pensando, né, que os atletas, né, de 28 anos mais, né, que são mais pro millennials, é porque talvez na época deles também não tinha aquilo da faculdade de AD, né? Porque tem muito atleta agora que faz a faculdade de AD, faz online, né? sim, sim. Na época era tudo mais difícil, era Muito realmente, mais. né? Aí como é que Ou vai fazer esporte faculdade? ou Aí como que exato. consegue fazer uma faculdade viajando, né? Competindo em circuito mundial, às vezes, aí fuso horário diferente. Pois é. Pois é. Mas essa é uma tecla assim que eu martelo muito na clínica, assim, quando chega atleta para mim, eu sempre pergunto, tá, mas né, às vezes eu pego um dia assim, tá, não vamos falar de esporte, não vamos falar de outra coisa. Quero saber disso aí hoje, não. Vamos falar de outra coisa. E às vezes o atleta não sabe nem o que falar. E às vezes, Principalmente o masculino, eu sinto. O nossa, masculino, eles só querem falar disso.
né? Não dá para falar de outra coisa, né? Mostrar fragilidade, nem pensar. E às vezes, assim, às vezes não, né? É muito interessante isso, quando a gente né, se abre para escutar outras coisas para além do esporte na vida de um atleta, como que acontecem viradas de chave, assim, né? Como que vai mudando, né? Enfim. Então, eu acho que assim, vocês estão com um pessoal aí do sub-23. Eu também tenho atleta jovem. Essa que eu falei, a triatleta, ela tem 23 anos. Começou lá nos 18 comigo, né? Ela estava no primeiro período da faculdade, agora ela já está formando. Então, foi uma coisa que foi sendo trabalhada ali desde o começo, assim. Tá, não vou falar de treino hoje, não. Não quero saber desse negócio, não. Eu tenho 2 atletas que hoje estão em faculdade federal e estão tocando barco, assim, no tempo No deles, né? vôlei. Não vai se formar em 4, 5 anos, né? Vai ter que se formar em 6, 7, mas estão indo. E às vezes não necessariamente fazer uma faculdade, né? Às vezes tem, né, hoje com essa coisa de mídia social, e aí é uma baita de uma angústia para eles, né? Porque atleta profissional não tem tempo nem disposição para produzir conteúdo para as marcas, né, de patrocinadores e tal. Aí vem um influencer, vai lá e tem tempo e consegue. Mas tem muito atleta indo por essa via também, né, de saber produzir conteúdo, de saber fazer um marketing legal para as marcas, porque aí consegue construir né, uma base financeira, né, consegue, né, e aí vender palestra, tem todo esse rolê aí, né? Mas eu acho que estão querendo, sei lá, enterrar a transição de carreira. Em Então, nome dessa performance mesmo de, ela aguenta até os 45, 50. Olha aí, né? pois é. E o pior é que, assim, tem uns que aguentam mesmo, né? Mas aí cabe também ao atleta ver até onde que ele vai topar continuar nessa. E aí, se ele tem um lugar para falar disso, para elaborar isso, eu acho que fica menos sofrido, talvez, não sei. Não sei, não dá para dizer que a gente vai se livrar de sofrimento, né? Mas a gente consegue achar algum caminho para isso. Gente, mais alguma questão, mais algum comentário? Eu acho que o meu ponto foi esse mais e deixa eu ver mais alguma coisa que eu pensei no que a Paula estava falando. E eu acho que é mais isso, né? E uma coisa que é muito óbvia, não sei se é a Paula ou alguém mais vive, é que se eles falam que vão fazer alguma coisa, é a faculdade de educação física. Ou fisioterapia. Nem sabe se gosta, né? Pois é. Tem uma que falava que queria fazer psicologia, mas aí ela foi para marketing. Eu falei, olha, marketing eu acho que é um bom caminho para você. Que a pessoa tem tudo a ver com marketing. Então essa não foi nem para educação física, nem para fisioterapia. Foi para o marketing. Gente, então, bom, hoje Ô, Paula, acho que mandaram mensagem para você aí no chat. foi. Opa! Ah, Samira. Gostaria de saber se há algo a acrescentar sobre a alta performance na infância e a cobrança extrema no esporte desde cedo. Inclusive, seria interessante citar a Rebeca Andrade, que desde muito jovem lida com frustrações e lesões sérias, tendo iniciado a terapia aos 13 anos. Samira, eu fiz um. Eu não sei se você, que hora que você entrou aqui, mas eu estou fazendo um percurso, né, num texto, num livro. Que é esse livro aqui, cadê? Aqui. Mal-estar no esporte, um olhar psicanalítico. E aí eu estou no capítulo 4 que fala sobre as dimensões do mal-estar na carreira esportiva. E nesse capítulo, o autor ele vai trabalhando cada fase da carreira, né? Que é a iniciação esportiva, o profissionalismo e a transição de carreira, né? A aposentadoria. E aí eu falei sobre isso no encontro do seminário que eu falei sobre iniciação esportiva, sobre a questão dessa cobrança de alta performance na infância. Eu
eu não citei a Rebeca Andrade nesse encontro, mas ela é um exemplo muito, assim, muito claro. Essas meninas da ginástica, né, elas começam muito cedo. Então, se você quiser, depois você me manda mensagem, não sei, no Instagram, enfim. Eu te mando o link do encontro onde eu falo sobre isso, sobre a fase da iniciação esportiva, que é pesadíssimo também, botar a criança para performar. Tem Como eu até um falei. documentário, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma ginasta romena chamada Nadia Comaneci. Ela foi um fenômeno, assim, nos anos 70. Eu acho que eu Coloquem no YouTube A Ginasta e o Ditador, que fala todo o início da carreira dela, porque ela viveu no comunismo da Romênia lá, né? E fala sobre essa transição do corpo de criança, adolescente para adulta com a separação dos pais, no auge da carreira dela. É muito legal. Ai, que delícia. Mas a ginástica é uma modalidade assim, que isso é muito escancarado, né? Da cobrança de performance das crianças, assim. Eu lembro, uma vez eu atendi uma ginasta de 11 anos de idade. Ela tinha começado aos 7. Aí ela contando do primeiro dia que ela foi, né? Assim, ela fazia ginástica rítmica na escola, né? E aí, quando ela foi para uma escola, né, de ginástica e tal, aí o primeiro dia, ela disse que ela chorou muito, porque foi a professora, tipo, ela, sei lá, ela devia ter 9 anos quando ela foi para esse centro de treinamento. A professora colocou ela para esparcar, assim, para aumentar a amplitude do espacate, coloca uns blocos, né, para esparcar em cima do bloco, aí, né, fica negativo, né, em vez de ficar só assim, faz assim, aí botando a menina de 9 anos para fazer isso, e forçando ela a fazer. E a menina disse que chorava, 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 né? Transiçãozinha dela maravilhosa, né? E o balé também falam que é bem cruel, né? Tudo bem que ele não diz que não tá muito no esporte, né? Mas na arte. Mas mesmo assim pega muito o corpo. Uma exigência de performance pesadíssima, pesadíssima, pesadíssima. Pois é. Mas, Samira, me manda mensagem, então, que eu te mando o link da gravação no YouTube. Eu vou procurar aqui. E tem tanta coisa no YouTube lá da escola, eu vou ter que dar uma futucada. Mas, gente, ó, muito obrigada pela participação hoje, pelas questões. Eu acho que vocês enriqueceram, assim, né? Eu trouxe algumas questões, vocês acrescentaram mais coisas. E eu sempre gosto de fazer um texto, né? A partir do que eu escrevi, eu dou uma organizada no texto. Aí, às vezes, eu acrescento as questões que vocês trouxeram. E eu sempre publico no meu blog. Eu tenho um blog, aí eu boto o texto lá mais elaborado. Então, aí vocês ficam de olho que quando ele estiver lá, eu vou avisar no Instagram, posto lá no grupo do WhatsApp, enfim. Tá bom, gente? Ó, brigadão. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.